E aí, pessoal, vem comigo que o SBT Notícias só está começando. Hoje já é sábado, dia 24 de fevereiro. O ano tá voando, né? Eu sou Darlisson Dutra e te conto tudo ou quase tudo que acontece de mais importante no Brasil e no mundo. Veja só o que é destaque nesta edição. No Rio, mais de 3 mil militares participam de operação em comunidades da Zona Oeste. Enquanto isso, na Zona Norte, polícia resgata a idosa que seria morta por traficantes. Foi até granada na minha boca. Em São Paulo, quadrilha invade hotel 5 estrelas em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Está em prisão domiciliar mãe que deu à luz na penitenciária após ser condenada por furtar alimentos em supermercado na Grande São Paulo. Tranquilidade, saber que eu vou dormir e acordar com meu filho do lado. Presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro é preso na Operação Lava Jato. Ele é acusado de contratar funcionários fantasmas a pedido do ex-governador Sérgio Cabral. Justiça autoriza a mulher do ex-governador do Rio, Adriana Anselmo, a trocar apartamento no Leblon por cobertura na Lagoa Rodrigo de Freitas. Agência de classificação de risco Fitch rebaixa nota de crédito do Brasil. Esse segundo rebaixamento já era esperado. O motivo foi o fato da reforma da Previdência ter sido jogada para escanteio no começo da semana. Pesquisa aponta evolução da pobreza e a fome como principais motivos para o fluxo constante de imigrantes venezuelanos em Roraima. A gente presenciou uma criança que tinha acabado de chegar da Venezuela com 1 mês, quase 2 meses, pesando 2 quilos e uma fraçãozinha. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia mais de 50 novas sanções contra a Coreia do Norte. Motorista é presa depois de jogar carro contra uma barreira de segurança da Casa Branca. Futebol. Milhares de torcedores acompanham o último treino do Timão antes de clássico contra o Palmeiras neste sábado. Vale tudo por aventura. Sem treinamento ou proteção, jovens se arriscam saltando de pontes, cachoeiras e até do alto de um estádio. Muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo em todo o Brasil. Agora são 3 horas e 8 minutos e a gente começa esta edição do SBT Notícias com mais uma operação no Rio de Janeiro que contou com mais de 3.200 militares em comunidades da Zona Oeste da cidade. Já na Zona Norte, a polícia resgatou uma idosa que foi torturada e seria morta por traficantes. Os bandidos achavam que ela era informante do Exército. O interventor da segurança no Rio, general Braga Neto, quer pedir a volta de mais de 3 mil policiais e agentes que estão cedidos a órgãos públicos. O efetivo deve reforçar a segurança nas ruas e nos presídios. Foi mandada para a prisão domiciliar nesta sexta-feira uma mãe que deu à luz na penitenciária após ser condenada por furtar alimentos em um supermercado na Grande São Paulo. A conversão da pena ocorreu poucos dias depois que um habeas corpus coletivo beneficiou presas com filhos pequenos em todo o país. Um jovem de 23 anos morreu depois de tentar impedir que um assaltante fugisse em Macaé, no Rio de Janeiro. Imagens de câmera de segurança mostram a vítima colocando o pé na frente do bandido que corria e carregava uma bolsa roubada. O criminoso se desequilibra, mas logo levanta e atira no peito do rapaz. O ladrão foi preso. O motorista que atropelou e matou um ciclista numa rodovia de Passo Grande, no Rio Grande do Sul, foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O atropelamento foi na terça-feira de carnaval, mas as imagens só foram divulgadas agora. Nas imagens, o médico Jonatas com terno aparece pedalando quando é atingido pelo carro. Com o impacto da batida, o ciclista e a bicicleta são arremessados para cima. O motorista foge sem prestar socorro à vítima. No depoimento à polícia, Manuel Fernandes, de 30 anos, ficou calado. Já a mulher dele, que era passageira no momento do acidente, confessou que ambos tinham ingerido bebida alcoólica. Além de homicídio doloso, Manuel vai responder também por embriaguez ao volante e omissão de socorro. Susto no Espírito Santo. Uma van escolar perdeu os freios e invadiu um depósito de bebidas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Acompanhe. E no sul de Minas Gerais, uma menina de apenas 9 anos andou quilômetros para pedir ajuda após um acidente que deixou 13 pessoas feridas.
O motorista da Kombi perdeu o controle do veículo quando caiu em um precipício de pelo menos 15 metros de altura. Entre as vítimas estavam 11 crianças e 2 adultos. Mesmo ferida, a criança conseguiu escalar o barranco e pedir ajuda para turistas de uma pousada. Um médico e um bombeiro que estavam no local auxiliaram no resgate dos feridos. 12 pessoas permanecem internadas, inclusive a menina que conseguiu chamar o socorro. Este acidente aconteceu em São João Batista do Glória. Um caminhão carregado de botijões de gás pegou fogo numa rodovia do Paraná. Nas imagens é possível ver o momento da explosão. As 2 pistas da PR-986 foram interditadas durante algumas horas. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de produtos agropecuários em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Nessas imagens aéreas, é possível ver que as chamas se espalharam por toda a extensão do estabelecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio vão ser investigadas. O excesso de nebulosidade mantém as temperaturas amenas em muitos estados. Uma frente fria avança entre o Espírito Santo e o sul da Bahia. Os ventos em altitude contribuem para trazer a umidade da Amazônia e há risco de temporais. Nesta sexta-feira, choveu forte no Rio de Janeiro. Em Icaraí, bairro nobre de Niterói, as ruas ficaram alagadas. Esses 2 que tinham acabado de se casar não se intimidaram e fizeram um ensaio romântico com a água na altura dos joelhos. No sábado, só nas áreas mais claras, no centro-sul, o sol aparece entre nuvens. Em Brasília, máxima de 23 graus. Em Salvador, 32. No Rio de Janeiro, calor de 31 graus. Em São Paulo, as poucas aberturas de sol garantem máxima de 29. No domingo, os ventos úmidos que sopram do mar trazem pancadas isoladas. A temperatura varia dos 17 aos 29 graus. E a semana ainda começa com chuva. Uma mulher morreu após um deslizamento de terra em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O acidente ocorreu após fortes chuvas que atingiram a cidade. Tudo o que sobrou foram escombros e muita lama. A casa de Dona Maria Silva foi atingida por este barranco. Moradores do bairro tentaram socorrer a mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos. Vemos pulso, aí não tinha mais batimento nenhum, não. Segundo a prefeitura de Ubatuba, em um único dia choveu 298 milímetros, o que equivale a todo o mês de fevereiro. Agentes da Defesa Civil disseram que tinham alertado a população dos riscos de deslizamento no local. Constatamos a área de risco e pedimos gentilmente aos moradores para que se retirassem dessa área o mais rápido possível, porque o risco era iminente. 2 moradores que ficaram feridos receberam atendimento e passam bem. Outras 14 pessoas tiveram que ser abrigadas em um centro de convenções da cidade. Um caminhão com 10 mil litros de sangue bovino tombou e formou uma mancha no Rio Vermelho, em Goiás. As imagens são impressionantes. O sangue caiu no leito do rio e transformou a paisagem de um dos principais pontos turísticos do estado. A água ficou com uma coloração avermelhada e tomada por espuma. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, o rio não foi contaminado, já que a carga é biodegradável, mas não há uma previsão de quando a água vai voltar ao normal. Antes do acidente, o Rio Vermelho tinha este aspecto. A carga saiu de um frigorífico e seria usada para fabricar ração para animais. O motorista do caminhão está internado em estado grave. 2 operários morreram em um desmoronamento numa mineradora no município de Bodó, no Rio Grande do Norte. O Ministério Público do Pará recomendou o embargo imediato de uma das bacias de rejeitos da mineradora norueguesa Hydro, no município de Barbacena. O vazamento de substâncias tóxicas contaminou a água. O governo do estado deu 48 horas para a empresa baixar o nível das bacias. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vai continuar verde em março, ou seja, sem cobrança extra nas contas de luz. Isso se deve à recuperação dos reservatórios das principais hidrelétricas do país devido ao aumento de chuva no verão. Uma pesquisa apontou que 61% da população venezuelana vive na pobreza extrema. A crise no país vizinho tem causado um fluxo constante de imigrantes que cruzam a fronteira com o Brasil e vão para o estado de Roraima.
E você vai ver a seguir, o presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro é preso na Operação Lava Jato. Justiça autoriza a mulher do ex-governador do Rio, Adriana Anselmo, a trocar apartamento no Leblon por cobertura na Lagoa Rodrigo de Freitas. Deve ser votada neste sábado pelo Conselho de Segurança da ONU possível trégua na guerra da Síria. Você confere daqui a pouco, aqui no SBT Notícias. Agora são 3 horas e 31 minutos, o SBT Notícias segue no ar e é melhor passar a madrugada ficando bem informado aqui com a gente, né? O presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, foi preso pela Operação Lava Jato. Ele é acusado de contratar funcionários fantasmas a pedido do ex-governador Sérgio Cabral. E a gente vai falar dela mesmo, porque a esposa de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, que cumpre prisão domiciliar, foi autorizada pela Justiça a mudar de endereço. Ela está saindo de um apartamento no Leblon e vai para uma cobertura na Lagoa Rodrigo de Freitas. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de crédito soberano do Brasil. O adiamento da reforma da Previdência aumentou a desconfiança dos investidores. Sobre o rebaixamento da nota de crédito, o Ministério da Fazenda disse que a Fitch reconhece que a economia brasileira pode absorver choques internacionais e domésticos e afirmou que o governo continua comprometido com uma agenda de reformas para garantir o equilíbrio das contas públicas. A Polícia Federal concluiu a perícia nos sistemas da Odebrecht que organizavam o pagamento de propinas. O laudo relacionado à investigação sobre a compra de um terreno para o Instituto Lula foi enviado ao juiz Sérgio Moro. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirma que a perícia da Polícia Federal não aponta relação entre contratos da Petrobras e os imóveis indicados na denúncia, nem o pagamento de qualquer vantagem indevida. Os advogados reafirmam que o ex-presidente jamais pediu ou recebeu qualquer imóvel destinado ao Instituto Lula. Nós não conseguimos falar com a defesa de Glaucus da Costa Marques, nem com a construtora DAG. O Conselho de Segurança da ONU adiou para este sábado a votação que pediria uma possível trégua na guerra da Síria. Os últimos dias de confronto já deixaram mais de 400 mortos. O país vive uma verdadeira crise humanitária. Equipes de resgate ainda buscam sobreviventes no 6º dia consecutivo de ataques das forças sírias contra a cidade de Guta. A região é dominada por rebeldes. O texto apresentado pela Suécia e pelo Kuwait na ONU sugere um cessar-fogo de 30 dias na região. A Rússia, principal aliada de Bashar al-Assad, é contra a resolução. 20 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas num duplo atentado com carro-bomba na capital da Somália. Uma das explosões aconteceu perto da residência presidencial do país. O grupo extremista Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque. No momento da primeira explosão, também houve um tiroteio. Uma grande nuvem de fumaça pôde ser vista na região. A organização terrorista, que em 2012 se filiou à rede internacional Al-Qaeda, controla parte do território no centro e no sul do país e pretende instaurar um califado na Somália. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs 56 novas sanções contra os norte-coreanos. O anúncio aconteceu poucas horas depois da chegada da filha dele à Coreia do Sul. Quem traz mais detalhes é a nossa correspondente Yula Rocha. Não saia daí porque tem muito assunto importante para a gente tratar aqui no SBT Notícias. Você vai ver daqui a pouquinho que em São Paulo, uma quadrilha invadiu o Hotel 5 Estrelas em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Polícia de São Paulo acredita que homem executado em frente a um hotel de luxo é o autor dos disparos que mataram 2 líderes da maior facção paulista na semana passada. E nos Estados Unidos, uma motorista foi presa depois de jogar o carro contra uma barreira de segurança da Casa Branca. Você confere daqui a pouco aqui no SBT Notícias. A polícia de São Paulo acredita que o homem executado em frente a um hotel de luxo é o autor dos disparos que mataram 2 líderes da maior facção paulista na semana passada. Ele também fazia parte da organização criminosa. 11 homens foram presos por roubar 200 carros alugados na região metropolitana de São Paulo.
A quadrilha usava cartões de crédito falsos para alugar os veículos em locadoras de Barueri, Osasco e Santana de Parnaíba. Os carros eram repassados para outros criminosos. Segundo a polícia, as locadoras demoravam cerca de 20 dias para perceber o crime e registrar queixa, o que dificultou a ação da polícia. Foram 2 meses de investigação para identificar os suspeitos. Uma quadrilha invadiu um hotel 5 estrelas em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. O bando pretendia roubar moeda estrangeira de um caixa eletrônico. O Ministério Público de São Paulo vai recorrer da decisão da Justiça em manter a prisão domiciliar de Roger Abdelmaci. A defesa do ex-médico teve vitória em uma decisão da Justiça que converteu a prisão domiciliar em definitiva. A defesa de Roger alegou que ele sofre de uma insuficiência cardíaca grave e que o sistema penitenciário não teria recursos suficientes para atendê-lo. Com a medida, ele não poderá sair de casa, a não ser para fazer exames médicos. Roger Abdelmaci era referência em reprodução assistida no Brasil. Em 2010, ele foi condenado a 181 anos de prisão por violação sexual de 37 pacientes. Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra que falta emprego para mais de 26 milhões de brasileiros. Os dados foram apresentados pelo IBGE. Pela primeira vez foi divulgado o índice de pessoas que desistiu de procurar emprego. A polícia britânica investiga como caso de racismo a ameaça feita à noiva do príncipe Harry, Meghan Markle. A atriz americana recebeu uma carta com conteúdo ofensivo e um pó branco suspeito. Veja os detalhes na reportagem de Sérgio Ucci. Nos Estados Unidos, uma motorista foi presa depois de jogar o carro contra uma barreira de segurança da Casa Branca. O caso aconteceu logo após o encontro entre o presidente Donald Trump e o premier australiano Malcolm Turnbull. Autoridades afirmam que o veículo não chegou a ultrapassar o perímetro de segurança da sede do governo americano. Por segurança, todo o complexo foi fechado temporariamente. A mulher, que não teve a identidade revelada, está sob custódia policial. A suspeita é que ela sofra de problemas mentais. Uma mulher que protestava contra o uso do véu islâmico foi agredida por um policial no Irã. O vídeo que flagra a atitude do agente viralizou nas redes sociais. Veja que a mulher aparece nas imagens em cima de uma plataforma. Quando ela ergue o véu, um policial a empurra violentamente. A mulher, que acabou machucando o joelho, foi presa. A lei em vigor no Irã impõe que mulheres andem em público com véu e corpo coberto. O brasileiro Luiz Loures, vice-diretor do Programa das Nações Unidas sobre AIDS, anunciou que não vai concorrer a um novo mandato. Em novembro, Loures foi acusado por uma funcionária de assédio e agressão sexual. Ele foi absolvido em uma investigação interna. Segundo a Organização das Nações Unidas, a saída do brasileiro não tem relação com a denúncia. Luiz Loures nega todas as acusações. E o vice-primeiro-ministro da Austrália renunciou ao cargo após um escândalo sexual. Barnaby Joyce manteve uma relação extraconjugal com uma colega de trabalho. O escândalo provocou o divórcio do vice-premier e forçou o primeiro-ministro do país a criar um código de conduta que proíbe a relação entre funcionários do governo. Joyce ainda é acusado de abuso sexual. Ele deixará o cargo na semana que vem. Com o avanço da febre amarela, a prefeitura da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, criou um aplicativo que ajuda a contabilizar o número de animais silvestres encontrados mortos. O carnaval mal passou e já tem gente pensando na Páscoa. Nessa época do ano, uma árvore enfeitada com mais de 100 mil ovinhos virou atração na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. Veja na reportagem. Carnaval é legal, mas a Páscoa é mais saborosa, né? Você vai ver daqui a pouquinho aqui no SBT Notícias, metade do eleitorado brasileiro já cadastrou as digitais para as eleições de outubro. O governo tenta frear os ataques criminosos gerados pela guerra entre facções em Florianópolis. Sem treinamento ou proteção, jovens se arriscam saltando de pontes, cachoeiras e até do alto de um estádio. Você confere daqui a pouco aqui no SBT Notícias. Um suspeito foi baleado numa perseguição agora à noite em Santo André, na região do ABC Paulista.
2 adolescentes armados abordaram 2 motoqueiros. Uma das vítimas conseguiu fugir, mas a outra teve o veículo e os pertences pessoais roubados pelos menores. Viaturas da Guarda Civil Metropolitana que passavam pela região suspeitaram do veículo e perseguiram os adolescentes. Na fuga, os criminosos atiraram contra os agentes que revidaram. No tiroteio, um dos bandidos foi atingido, levado a um hospital e não corre risco de morte. O comparsa foi apreendido. Uma pessoa morreu e outras 6 foram presas durante uma operação da Polícia Militar para desestruturar a organização que atua no tráfico de drogas em Florianópolis. Camila Levian. E olha só, em Salvador, uma estudante escondeu uma faca na mochila e levou para a escola. Um vídeo gravado por outros estudantes flagrou o momento em que um aluno tira o objeto da mochila da jovem dentro da sala de aula. Acompanhe. Um casal foi atropelado e agredido pelo ex-marido da mulher no interior do Paraná. Veja que o casal anda de bicicleta quando é atingido por um carro. Um homem desce segurando um facão e bate nas vítimas diversas vezes. Ele só para quando 2 policiais militares aparecem. O agressor foi preso por tentativa de homicídio e pode pegar até 28 anos de prisão. As vítimas foram levadas ao hospital e o estado de saúde delas é estável. Impressionante essas imagens, hein? Pelo jeito, os 2 policiais apareceram na hora certa e definitivamente salvaram a vida desse casal. Agora são 4h09, seguimos ao vivo para todo o Brasil aqui no SBT Notícias. Um motorista foi flagrado agredindo uma adolescente após um acidente de trânsito no interior de São Paulo. O garoto de 15 anos tomou um soco no rosto quando tentava defender a mãe, uma professora com deficiência física. A discussão teria começado porque o agressor bateu na traseira do carro em que eles estavam em Ribeirão Preto. O homem fugiu em seguida, mas foi identificado pela polícia e responderá por lesão corporal e injúria. A mãe do jovem que morreu eletrocutado durante a passagem de um bloco de carnaval em São Paulo prestou o primeiro depoimento à polícia. Carla Lacerda, mãe do estudante Lucas, de 22 anos, disse que acredita que a causa da morte do filho vai ser esclarecida. Mas acredito que justiça será feita. Meu filho não é só um número, ele tem nome, Lucas, ele tem pai, Lúcio, mãe Carla. Nós queremos que o nome dele seja honrado. Lucas Lacerda Silva morreu no dia 4 de fevereiro, quando encostou em um poste na Rua da Consolação, região central de São Paulo, durante o carnaval. O laudo feito no corpo do rapaz comprovou que ele morreu eletrocutado. A polícia agora aguarda o resultado da perícia no poste. 3 médicos foram indiciados por falsidade ideológica no interior de São Paulo. O motivo? Eles são acusados de não cumprir os plantões. Cerca de 20 milhões de reais em notas falsas circularam no país só no ano passado. Foram quase 500 mil cédulas apreendidas e elas podem vir de onde menos se espera, do próprio banco. Por falar em dinheiro, chegou a hora do leão. A entrega da declaração do imposto de renda começa na próxima quinta-feira, dia 1º de março, e vai até o dia 30 de abril. E para quem tem filhos com 8 anos ou mais, esses dependentes agora devem ter CPF. Metade do eleitorado brasileiro já cadastrou as digitais para as eleições de outubro. A biometria será obrigatória em 2.700 municípios este ano. Agora bora falar de futebol, sem surpresas no último treino do Palmeiras antes do clássico contra o Corinthians neste sábado. Já do lado alvinegro, cerca de 12 mil corintianos acompanharam de perto o último treinamento do time. Assim como aconteceu antes dos 3 jogos entre Corinthians e Palmeiras no ano passado, a Fiel marcou presença e apoiou o time na véspera do grande jogo. O ingresso era gratuito e cerca de 12 mil torcedores estiveram na Arena Corinthians nesta sexta-feira para cantar e incentivar o timão. O técnico Fábio Carilli falou sobre a presença do torcedor. Não é só hoje, né? O torcedor do Corinthians apoia sempre. A nossa ida para o Japão, uma delas, o que esses caras fizeram. O ano passado, toda vez que nós viemos foi isso, e que vem, que canta. E é legal muitas vezes você abrir um treino com um público que muitas vezes não tem condição de comprar o ingresso, né? Deixar cada vez mais o torcedor mais próximo de nós.
Festa linda do Timão, hein? Essa aqui vale tanto para o Corinthians quanto para o Palmeiras. A Copa Libertadores da América terá decisão em jogo único a partir do ano que vem. O Conselho da Conmebol aprovou por unanimidade a mudança. E pelo Campeonato Espanhol, La Coruña e Espanyol não saíram do zero, mas na Alemanha teve gol. O Wolfsburg saiu na frente do Mais depois da insistência de Brecalo. O Mais empatou com o japonês Muto, batendo no canto. Final 1-1. O Departamento de Estado americano anunciou a data que pretende abrir a nova embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. A inauguração vai ser no endereço provisório no dia 19 de maio deste ano. A data coincide com o aniversário de 70 anos da criação do Estado de Israel. O governo americano disse que já está em busca de um endereço definitivo. Os advogados do Departamento de Estado estão analisando a legalidade de aceitar doações privadas, após o empresário se oferecer para pagar parte dos custos da transferência da embaixada. O anúncio causou novos protestos na faixa de Gaza. A autoridade palestina chamou a decisão americana de provocação. Olha só que curioso, hein? Um quadro roubado de um museu francês há quase 10 anos foi recuperado. A obra do pintor Edgar Degas estava no compartimento de bagagens de um ônibus nos arredores de Paris. A pintura tinha sido levada na noite do dia 31 de dezembro de 2009 de uma galeria em Marsella. O ladrão ainda é desconhecido. Segundo o Serviço Nacional de Museus, o quadro é avaliado em 800 mil euros, cerca de 3 milhões de reais. Com apenas um tweet, a socialite Kylie Jenner conseguiu derrubar as ações do aplicativo Snapchat. A irmã das Kardashians fez um questionamento no Twitter, dizendo: "Mas alguém parou de usar Snapchat ou só eu? Que triste." A frase publicada no Twitter causou um efeito na Bolsa de Valores e gerou uma queda de 1,3 bilhões de reais. Tweet caro esse aí, né? Agora imagine pular de pontes, cachoeiras e até do alto de um estádio sem treinamento específico ou proteção. É o que jovens fazem em Brasília em busca de aventura. Para as autoridades, uma imprudência que pode custar caro. Você tá louco, eu não faria isso nem morto. As pessoas criticam falando que os estádios da Copa não estão sendo usados, alguns deles, como o Mané Garrincha em Brasília. Pelo jeito, não. Bom, você vai ver a seguir. Polícia Civil prende 9 pessoas acusadas de integrar quadrilha de tráfico de drogas no interior de São Paulo. O Ministério Público do Pará recomenda embargo imediato de uma das bacias de rejeitos da mineradora norueguesa Hydro, no município de Barbacena. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impõe 56 novas sanções contra os norte-coreanos. Você confere daqui a pouco aqui no SBT Notícias. Onze homens foram presos por roubar 200 carros alugados na região metropolitana de São Paulo. A quadrilha usava cartões de crédito falsos para alugar os veículos em locadoras de Barueri, Osasco e Santana de Parnaíba. Os carros eram repassados para outros criminosos. Segundo a polícia, as locadoras demoravam cerca de 20 dias para perceber o crime e registrar queixa, o que dificultou a ação da polícia. Foram 2 meses de investigação para identificar os suspeitos. Um homem foi preso com 4 bombas caseiras na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. O rapaz estava com 4 garrafas de coquetel Molotov. Segundo a polícia, o suspeito teria atirado algumas dessas bombas na direção dos GCMs. Com ele, os policiais também encontraram uma balança de precisão. Ele foi detido e levado para a delegacia. A Polícia Civil prendeu 9 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas no interior de São Paulo. Alguns dos detidos também respondem por homicídio e são suspeitos de integrar o crime organizado. Paulo Soares. Um policial militar foi assassinado na frente de casa em Osasco, na Grande São Paulo. Valdemar Winkler, de 57 anos, estava descarregando um material de construção no portão de casa quando foi abordado por criminosos em uma moto. De acordo com a PM, houve confronto entre a vítima e os bandidos, mas o policial foi baleado no peito. Os suspeitos fugiram levando a arma do militar. O caso está sendo investigado.
O Ministério Público de São Paulo vai recorrer da decisão da Justiça em manter a prisão domiciliar de Roger Abdelmaci. A defesa do ex-médico teve vitória em uma decisão da Justiça que converteu a prisão domiciliar em definitiva. A defesa de Roger alegou que ele sofre de uma insuficiência cardíaca grave e que o sistema penitenciário não teria recursos suficientes para atendê-lo. Com a medida, ele não poderá sair de casa a não ser para fazer exames médicos. Roger Abdelmaci era referência em reprodução assistida no Brasil. Em 2010, ele foi condenado a 181 anos de prisão por violação sexual de 37 pacientes. Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra que falta emprego para mais de 26 milhões de brasileiros. Os dados foram apresentados pelo IBGE. Pela primeira vez, foi divulgado o índice de pessoas que desistiu de procurar emprego. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de produtos agropecuários em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Nessas imagens aéreas é possível ver que as chamas se espalharam por toda a extensão do estabelecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio vão ser investigadas. O excesso de nebulosidade mantém as temperaturas amenas em muitos estados. Uma frente fria avança entre o Espírito Santo e o sul da Bahia. Os ventos em altitude contribuem para trazer a umidade da Amazônia e há risco de temporais. Nesta sexta-feira, choveu forte no Rio de Janeiro. Em Icaraí, bairro nobre de Niterói, as ruas ficaram alagadas. Esses dois que tinham acabado de se casar não se intimidaram e fizeram um ensaio romântico com a água na altura dos joelhos. No sábado, só nas áreas mais claras, no centro-sul, o sol aparece entre nuvens. Em Brasília, máxima de 23 graus. Em Salvador, 32. No Rio de Janeiro, calor de 31 graus. Em São Paulo, as poucas aberturas de sol garantem máxima de 29. No domingo, os ventos úmidos que sopram do mar trazem pancadas isoladas. A temperatura varia dos 17 aos 29 graus. E a semana ainda começa com chuva. Uma mulher morreu após um deslizamento de terra em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O acidente ocorreu após fortes chuvas que atingiram a cidade. Tudo o que sobrou foram escombros e muita lama. A casa de Dona Maria Silva foi atingida por este barranco. Moradores do bairro tentaram socorrer a mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos. Vemos os pulsos, aí não tinha mais batimento nenhum, não. Segundo a prefeitura de Ubatuba, em um único dia choveu 298 milímetros, o que equivale a todo o mês de fevereiro. Agentes da Defesa Civil disseram que tinham alertado a população dos riscos de deslizamento no local. Constatamos a área de risco e pedimos gentilmente aos moradores para que se retirassem dessa área o mais rápido possível, porque o risco era iminente. 2 moradores que ficaram feridos receberam atendimento e passam bem. Outras 14 pessoas tiveram que ser abrigadas em um centro de convenções da cidade. Um caminhão com 10 mil litros de sangue bovino tombou e formou uma mancha no Rio Vermelho, em Goiás. As imagens são impressionantes. O sangue caiu no leito do rio e transformou a paisagem de um dos principais pontos turísticos do estado. A água ficou com uma coloração avermelhada e tomada por espuma. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, o rio não foi contaminado, já que a carga é biodegradável. Mas não há uma previsão de quando a água vai voltar ao normal. Antes do acidente, o Rio Vermelho tinha este aspecto. A carga saiu de um frigorífico e seria usada para fabricar ração para animais. O motorista do caminhão está internado em estado grave. 2 operários morreram em um desmoronamento numa mineradora no município de Bodó, no Rio Grande do Norte. O Ministério Público do Pará recomendou o embargo imediato de uma das bacias de rejeitos da mineradora norueguesa Hydro, no município de Barcarena. O vazamento de substâncias tóxicas contaminou a água. O governo do estado deu 48 horas para a empresa baixar o nível das bacias. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vai continuar verde em março, ou seja, sem cobrança extra nas contas de luz. Isso se deve à recuperação dos reservatórios das principais hidrelétricas do país devido ao aumento de chuva no verão.
Com o avanço da febre amarela, a prefeitura da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, criou um aplicativo que ajuda a contabilizar o número de animais silvestres encontrados mortos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs 56 novas sanções contra os norte-coreanos. O anúncio aconteceu poucas horas depois da chegada da filha dele à Coreia do Sul. Quem traz mais detalhes é a nossa correspondente Yula Rocha. O Conselho de Segurança da ONU adiou para este sábado a votação que pediria uma possível trégua na guerra da Síria. Os últimos dias de confronto já deixaram mais de 400 mortos. O país vive uma verdadeira crise humanitária. Equipes de resgate ainda buscam sobreviventes no 6º dia consecutivo de ataques das forças sírias contra a cidade de Guta. A região é dominada por rebeldes. O texto apresentado pela Suécia e pelo Kuwait na ONU sugere um cessar-fogo de 30 dias na região. A Rússia, principal aliada de Bashar al-Assad, é contra a resolução. 20 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas num duplo atentado com carros-bomba na capital da Somália. Uma das explosões aconteceu perto da residência presidencial do país. O grupo extremista Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque. No momento da primeira explosão, também houve um tiroteio. Uma grande nuvem de fumaça pôde ser vista na região. A organização terrorista, que em 2012 se filiou à rede internacional Al-Qaeda, controla parte do território no centro e no sul do país e pretende instaurar um califado na Somália. Agora, olha só que história perturbadora. Um agricultor foi preso acusado de espancar e estuprar uma criança de apenas 1 ano e 11 meses de idade no Paraná. Ele morava com a mãe da vítima, que conheceu pela internet. Um projeto de lei está causando polêmica em Fortaleza. É o toque de recolher para menores. De acordo com a Vara da Infância, a medida é inconstitucional, mas a autora do projeto acredita que essa medida pode prevenir o consumo de drogas entre adolescentes. Elmar Lima. Um casal foi atropelado e agredido pelo ex-marido da mulher no interior do Paraná. Veja que o casal anda de bicicleta quando é atingido por um carro. Um homem desce segurando um facão e bate nas vítimas diversas vezes. Ele só para quando 2 policiais militares aparecem. O agressor foi preso por tentativa de homicídio e pode pegar até 28 anos de prisão. As vítimas foram levadas ao hospital e o estado de saúde delas é estável. Um motoboy foi fechado por um carro em alta velocidade, bateu contra uma barra de ferro e morreu. O acidente foi em Campina Grande, na Paraíba. O motorista que atropelou e matou um ciclista numa rodovia de Passo Grande, no Rio Grande do Sul, foi indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. O atropelamento foi na terça-feira de carnaval, mas as imagens só foram divulgadas agora. Nelas, o médico Jonatas Conterno aparece pedalando quando é atingido pelo carro. Com o impacto da batida, o ciclista e a bicicleta são arremessados para cima. O motorista foge sem prestar socorro à vítima. No depoimento à polícia, Manuel Fernandes, de 30 anos, ficou calado. Já a mulher dele, que era passageira no momento do acidente, confessou que ambos tinham ingerido bebida alcoólica. Além de homicídio doloso, Manuel vai responder também por embriaguez ao volante e omissão de socorro. O motorista foi flagrado agredindo uma adolescente após um acidente de trânsito no interior de São Paulo. O garoto de 15 anos tomou um soco no rosto quando tentava defender a mãe, uma professora com deficiência física. A discussão teria começado porque o agressor bateu na traseira do carro em que eles estavam em Ribeirão Preto. O homem fugiu em seguida, mas foi identificado pela polícia e responderá por lesão corporal e injúria. A mãe do jovem que morreu eletrocutado durante a passagem de um bloco de carnaval em São Paulo prestou o primeiro depoimento à polícia. Carla Lacerda, mãe do estudante Lucas, de 22 anos, disse que acredita que a causa da morte do filho vai ser esclarecida. Mas acredito que justiça será feita. Meu filho não é só um número. Ele tem nome, Lucas, ele tem pai, Lúcio, mãe, Carla. Nós queremos que o nome dele seja honrado. Lucas Lacerda Silva morreu no dia 4 de fevereiro, quando encostou em um poste na Rua da Consolação, região central de São Paulo, durante o carnaval. O laudo feito no corpo do rapaz comprovou que ele morreu eletrocutado. A polícia agora aguarda o resultado da perícia no poste.
Nos Estados Unidos, uma motorista foi presa depois de jogar o carro contra uma barreira de segurança da Casa Branca. O caso aconteceu logo após o encontro entre o presidente Donald Trump e o premier australiano Malcolm Turnbull. Autoridades afirmam que o veículo não chegou a ultrapassar o perímetro de segurança da sede do governo americano. Por segurança, todo o complexo foi fechado temporariamente. A mulher, que não teve a identidade revelada, está sob custódia policial. A suspeita é que ela sofra de problemas mentais. Uma mulher que protestava contra o uso do véu islâmico foi agredida por um policial no Irã. O vídeo que flagra a atitude do agente viralizou nas redes sociais. Veja que a mulher aparece nas imagens em cima de uma plataforma. Quando ela ergue o véu, um policial a empurra violentamente. A mulher, que acabou machucando o joelho, foi presa. A lei em vigor no Irã impõe que mulheres andem em público com véu e corpo coberto. O brasileiro Luiz Loures, vice-diretor do Programa das Nações Unidas sobre AIDS, anunciou que não vai concorrer ao novo mandato. Em novembro, Loures foi acusado por uma funcionária de assédio e agressão sexual. Ele foi absolvido em uma investigação interna. Segundo a Organização das Nações Unidas, a saída do brasileiro não tem relação com a denúncia. Luiz Loures nega todas as acusações. O vice-primeiro-ministro da Austrália renunciou ao cargo após um escândalo sexual. Barnaby Joyce manteve uma relação extraconjugal com uma colega de trabalho. O escândalo provocou o divórcio do vice-premier e forçou o primeiro-ministro do país a criar um código de conduta que proíbe a relação entre funcionários do governo. Joyce ainda é acusado de abuso sexual. Ele deixará o cargo na semana que vem. A polícia britânica investiga como caso de racismo a ameaça feita à noiva do príncipe Harry, Meghan Markle. A atriz americana recebeu uma carta com conteúdo ofensivo e um pó branco suspeito. Veja os detalhes na reportagem de Sérgio Uti. O carnaval mal passou e já tem gente pensando na Páscoa. Nessa época do ano, uma árvore enfeitada com mais de 100 mil ovinhos virou atração na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. Veja na reportagem. Agora são 5 horas em ponto, horário de Brasília. O SBT Notícias segue ao vivo para todo o país, levando notícias do Brasil e do mundo. Você fica com a gente até às 6 da manhã. E agora nós vamos falar sobre violência. Foi mandada para a prisão domiciliar nesta sexta-feira uma mãe que deu à luz na penitenciária após ser condenada por furtar alimentos em um supermercado na Grande São Paulo. A conversão da pena ocorreu poucos dias depois que um habeas corpus coletivo beneficiou presas com filhos pequenos em todo o país. Um jovem de 23 anos morreu depois de tentar impedir que um assaltante fugisse em Macaé, no Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima colocando o pé na frente do bandido, que corria e carregava uma bolsa roubada. O criminoso se desequilibra, mas logo levanta e atira no peito do rapaz. O ladrão foi preso. Susto no Espírito Santo. Uma van escolar perdeu os freios e invadiu um depósito de bebidas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Acompanhe. E no sul de Minas Gerais, uma menina de apenas 9 anos andou quilômetros para pedir ajuda após um acidente que deixou 13 pessoas feridas. O motorista da Kombi perdeu o controle do veículo quando caiu em um precipício de pelo menos 15 metros de altura. Entre as vítimas estavam 11 crianças e 2 adultos. Mesmo ferida, a criança conseguiu escalar o barranco e pedir ajuda para turistas de uma pousada. Um médico e um bombeiro que estavam no local auxiliaram no resgate dos feridos. 12 pessoas permanecem internadas, inclusive a menina que conseguiu chamar o socorro. Esse acidente aconteceu em São João Batista, do Glória. Um caminhão carregado de botijões de gás pegou fogo numa rodovia do Paraná. Nas imagens é possível ver o momento da explosão. As 2 pistas da PR-986 foram interditadas durante algumas horas. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. Uma operação no Rio de Janeiro contou com mais de 3.200 militares em comunidades da zona oeste da cidade. Já na zona norte, a polícia resgatou uma idosa que foi torturada e seria morta por traficantes. Os bandidos achavam que ela era informante do Exército.
O interventor da segurança no Rio, general Braga Neto, quer pedir a volta de mais de 3.000 policiais e agentes que estão cedidos a órgãos públicos. O efetivo deve reforçar a segurança nas ruas e nos presídios. O presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, foi preso pela Operação Lava Jato. Ele é acusado de contratar funcionários fantasmas a pedido do ex-governador Sérgio Cabral. E a esposa de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, que cumpre prisão domiciliar, foi autorizada pela Justiça a mudar de endereço. Ela está saindo de um apartamento no Leblon e vai para uma cobertura na Lagoa Rodrigo de Freitas. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de crédito soberano do Brasil. O adiamento da reforma da Previdência aumentou a desconfiança dos investidores. Sobre o rebaixamento da nota de crédito, o Ministério da Fazenda disse que a Fitch reconhece que a economia brasileira pode absorver choques internacionais e domésticos e afirmou que o governo continua comprometido com uma agenda de reformas para garantir o equilíbrio das contas públicas. A Polícia Federal concluiu a perícia nos sistemas da Odebrecht que organizavam o pagamento de propinas. O laudo relacionado à investigação sobre a compra de um terreno para o Instituto Lula foi enviado ao juiz Sérgio Moro. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirma que a perícia da Polícia Federal não aponta relação entre contratos da Petrobras e os imóveis indicados na denúncia, nem o pagamento de qualquer vantagem indevida. Os advogados reafirmam que o ex-presidente jamais pediu ou recebeu qualquer imóvel destinado ao Instituto Lula. Nós não conseguimos falar com a defesa de Glaucus da Costa Marques, nem com a construtora DAG. A entrega da declaração do imposto de renda começa na próxima quinta-feira, dia 1º de março, e vai até o dia 30 de abril. E para quem tem filhos com mais de 8 anos, com 8 anos ou mais, esses dependentes agora devem ter CPF. Você vai ver a seguir. Pesquisa aponta que 61% da população venezuelana vive na pobreza extrema. Polícia de São Paulo acredita que o homem executado em frente a um hotel de luxo é o autor dos disparos que mataram 2 líderes da maior facção paulista na semana passada. Suspeito foi baleado numa perseguição agora à noite em Santo André, na região do ABC Paulista. Você confere daqui a pouco, aqui no SBT Notícias. 5h24, seguimos ao vivo com SBT Notícias. A Polícia de São Paulo acredita que o homem executado em frente a um hotel de luxo é o autor dos disparos que mataram 2 líderes da maior facção paulista na semana passada. Ele também fazia parte da organização criminosa. Um suspeito foi baleado numa perseguição agora à noite em Santo André, na região do ABC Paulista. 2 adolescentes armados abordaram 2 motoqueiros. Uma das vítimas conseguiu fugir, mas a outra teve o veículo e os pertences pessoais roubados pelos menores. Viaturas da Guarda Civil Metropolitana que passavam pela região suspeitaram do veículo e perseguiram os adolescentes. Na fuga, os criminosos atiraram contra os agentes que revidaram. No tiroteio, um dos bandidos foi atingido, levado a um hospital e não corre risco de morte. O comparsa foi apreendido. Pelo menos 10 homens explodiram um cofre de um posto de combustível em Campina Grande. Os suspeitos renderam 2 vigilantes e explodiram todo o estabelecimento onde estava o cofre. Os bares e casas noturnas no alvo da malandragem. Comerciantes de Curitiba não aguentam mais os furtos diários. Tem até criminoso que faz pose para câmera de segurança. Uma pessoa morreu e outras 6 foram presas durante uma operação da Polícia Militar para desestruturar a organização que atua no tráfico de drogas em Florianópolis. Camila Levien. As imagens de um homem espancando e matando um cachorro revoltaram a população de Curitiba. A equipe do SBT encontrou o agressor e conversou com ele. Os detalhes dessa história chocante você acompanha na reportagem. Não sei o que é pior, se assistir às imagens do que ele fez ou se ouvir a entrevista que ele deu, um absurdo. Agora vamos mudar de assunto. Um jovem ficou gravemente ferido ao tentar atravessar uma movimentada avenida fora da faixa de pedestres na Ucrânia. Uma câmera de segurança flagrou todo o acidente. Veja que o adolescente olha para os 2 lados. Ele se prepara e avança, só que não percebe a presença de um carro. O motorista do veículo ainda tenta brecar, mas o jovem é atingido.
Ele foi socorrido e levado ao hospital com ferimentos leves. Câmeras de segurança flagraram também uma grave colisão de uma moto com um carro na Tailândia. Veja que o veículo faz uma conversão quando o motociclista bate no carro. O impacto é tão forte que o piloto da moto é arremessado no ar. Ele foi socorrido em estado grave e segue internado. Uma pesquisa apontou que 61% da população venezuelana vive na pobreza extrema. A crise no país vizinho tem causado um fluxo constante de imigrantes que cruzam a fronteira com o Brasil e vão para o estado de Roraima. Metade do eleitorado brasileiro já cadastrou as digitais para as eleições de outubro. A biometria será obrigatória em 2.700 municípios esse ano. Você vai ver daqui a pouquinho no SBT Notícias. Cerca de 20 milhões de reais em notas falsas circulam no país só no ano passado. Policial militar é baleado e morto na noite desta sexta-feira na zona leste de São Paulo. Rapaz bêbado arrisca a própria vida nos trilhos de uma ferrovia na Inglaterra. Você confere daqui a pouco aqui no SBT Notícias. Um policial militar foi assassinado com um tiro na cabeça na zona leste de São Paulo. O crime aconteceu depois de uma abordagem policial. O motorista e outros 2 passageiros pararam, mas no momento em que a viatura se aproximou, um suspeito correu. Um dos policiais foi atrás do criminoso, mas acabou atingido por um tiro na cabeça. O PM foi socorrido ao hospital, mas não resistiu. As outras 2 pessoas que estavam a bordo do veículo parado pela PM foram encaminhadas à delegacia. O atirador segue foragido. Uma quadrilha invadiu um motel 5 estrelas em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. O bando pretendia roubar moeda estrangeira de um caixa eletrônico. Em Salvador, uma estudante escondeu uma faca na mochila e levou para a escola. Um vídeo gravado por outros estudantes flagrou o momento em que um aluno tira o objeto da mochila da jovem dentro da sala de aula. Acompanhe. A Polícia Civil surpreendeu um homem com aparelhos que seriam utilizados para furto de energia elétrica. Ele oferecia os equipamentos conhecidos como chupa-cabras pelo aplicativo WhatsApp. Salvo por um triz, na Inglaterra, um homem escapou por muito pouco de ser atingido por um trem em alta velocidade. Uma câmera flagrou o momento em que ele desce nos trilhos de uma ferrovia. Veja que segundos depois, um trem passa em alta velocidade. O sortudo que estava bêbado se deitou nos trilhos exatamente na hora em que a composição passou. Ele saiu ileso. Um homem vestido com roupas de mulher foi flagrado tentando roubar um banco na Tailândia. Como não deram o dinheiro para ele, o criminoso acabou despejando gasolina e incendiou todo o local. Um guarda ficou queimado e foi hospitalizado. O ladrão foi capturado a poucos quarteirões de distância com um isqueiro e uma peruca. Ele confessou o crime. Cerca de 20 milhões de reais em notas falsas circularam no país só no ano passado. Foram quase 500 mil cédulas apreendidas. E elas podem vir de onde menos se espera, do próprio banco. Agora vamos falar de futebol. Sem surpresas no último treino do Palmeiras antes do clássico contra o Corinthians nesse sábado. Já do lado alvinegro, cerca de 12 mil corintianos acompanharam de perto o último treino do time. Assim como aconteceu antes dos 3 jogos entre Corinthians e Palmeiras no ano passado, a Fiel marcou presença e apoiou o time na véspera do grande jogo. O ingresso era gratuito e cerca de 12 mil torcedores estiveram na Arena Corinthians nesta sexta-feira para cantar e incentivar o timão. O técnico Fábio Carilli falou sobre a presença do torcedor. Não é só hoje, né? O torcedor do Corinthians apoia sempre. A nossa ida para o Japão, uma delas, o que esses caras fizeram. O ano passado, toda vez que nós viemos foi isso, e que vem, que canta. E é legal muitas vezes você abrir um treino para um público que muitas vezes não tem condição de comprar o ingresso, né? Deixar cada vez mais o torcedor mais próximo de nós. A Copa Libertadores da América terá decisão em jogo único a partir do ano que vem.
O Conselho da Conmebol aprovou por unanimidade a mudança. A polícia de São Paulo acredita que o homem executado em frente a um hotel de luxo é o autor dos disparos que mataram 2 líderes da maior facção paulista na semana passada. Ele também fazia parte da organização criminosa. Dia de fúria, um homem teve um surto e quebrou tudo o que viu pela frente no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. As imagens feitas foram postadas na internet e mostram como ficou a área de embarque logo depois. Por sorte, ninguém ficou ferido. A Polícia Federal foi acionada e conteve o rapaz. A direção do aeroporto afirmou que o homem teve um surto psicótico. O habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que garante prisão domiciliar a mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos, ainda não entrou em vigor. Mas algumas mães detentas já estão se beneficiando da decisão. Consumidores reclamam de falta de informação em estacionamentos de São Paulo. Os locais não avisam se há ou não tempo de tolerância e os clientes acabam pagando a hora cheia, mesmo usando poucos minutos. Um médico e professor emérito da Universidade Federal de São Paulo foi intimado pela polícia a depor nesta semana por apologia às drogas. A notificação foi baseada em um seminário sobre o uso terapêutico da maconha realizado em maio do ano passado. No Rio Grande do Sul, a polícia abriu inquérito para investigar a falsificação de um remédio usado no tratamento de câncer. Os próprios pacientes denunciaram que as embalagens e os comprimidos eram diferentes. O bloco do viaduto que caiu em Brasília no início de fevereiro começou a ser demolido neste sábado. O Instituto de Criminalística do Distrito Federal usa a tecnologia 3D para reconstituir o desabamento. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas no ataque com carros-bomba no Iêmen. Autoridades disseram que 2 homens detonaram carros carregados de explosivos na entrada de um acampamento militar. Logo após as explosões, os 2 suspeitos foram mortos por guardas. O Estado Islâmico já reivindicou a autoria do ataque. Pelo menos 23 pessoas, a maioria soldados, foram mortas e mais de 10 ficaram feridas em uma série de ataques contra forças de segurança em Cabul, no Afeganistão. No mais violento deles, militantes do Talibã invadiram uma base do exército na província de Farah, matando pelo menos 18 soldados. O grupo radical Talibã assumiu a autoria dos ataques. Sobe para 45 o número de mortos em 2 explosões de carros-bomba na Somália. Uma delas aconteceu perto da residência presidencial do país. No momento da primeira explosão, também houve um tiroteio. O grupo extremista Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque. A organização terrorista, que em 2012 se filiou à rede internacional Al-Qaeda, controla parte do território no centro e no sul do país e pretende instaurar um califado na Somália. A polícia britânica investiga como caso de racismo a ameaça feita à noiva do príncipe Harry, Meghan Markle. A atriz americana recebeu uma carta com conteúdo ofensivo e um pó branco suspeito. Veja os detalhes na reportagem de Sérgio Uti. E você vai ver a seguir aqui no SBT Notícias. 8 anos depois de atropelar e matar 2 jovens em Curitiba, ex-deputado que dirigia bêbado vai a júri popular. Na região metropolitana de São Paulo, a polícia prende traficante de drogas suspeito de integrar facção criminosa do Rio de Janeiro. E o futebol, Corinthians bate o Palmeiras no Itaquerão. Você confere daqui a pouco aqui no SBT Notícias. Foi preso na noite deste sábado um traficante suspeito de pertencer a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele estava escondido em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Inácio, mais conhecido como Canelão da Rocinha, foi preso numa abordagem da Polícia Militar. Os PMs disseram que receberam uma denúncia anônima indicando a região e as características do carro usado pelo suspeito. O traficante era procurado pela polícia desde setembro do ano passado por associação ao tráfico de drogas. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia junto com outras 2 pessoas que o acompanhavam. Ainda nesta edição, a gente volta com mais informações sobre este caso.
Depois de 2 adiamentos, a Justiça tenta mais uma vez, na semana que vem, levar a júri popular um ex-deputado do Paraná. Ele matou 2 jovens quando dirigia bêbado em alta velocidade. Bombeiros retiraram o corpo de uma mulher de dentro de um córrego em Aparecida de Goiânia. E a violência no Rio de Janeiro continua. Uma criança morreu com um tiro na cabeça na noite deste sábado no Morro do Cantagalo, na zona sul da cidade. Marlon de Andrade foi atingido enquanto brincava na laje de casa. Até o momento não se sabe se ele foi vítima de bala perdida ou de um disparo acidental. Mais cedo também na zona sul, uma mulher ficou ferida numa troca de tiros entre policiais e traficantes no Morro da Babilônia. E pelo Campeonato Paulista, o Corinthians quebrou a invencibilidade do Palmeiras. O Timão fez 2-0, quebrando a barreira dos 1000 gols marcados pelos 2 times no maior clássico do estado. Agora vamos para o futebol do Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense foi disputado em Cuiabá, na Arena Pantanal. E quem venceu de goleada foi o tricolor do Rio de Janeiro. Depois de 3 rodadas, a situação dos grupos da Copa Nordeste continua bastante indefinida. Todas as 16 equipes ainda têm chances de classificação para as quartas de final do torneio. Garantia de emoção aqui na telinha do SBT. E neste final de semana, a praia de Copacabana recebeu o primeiro Arena SBT Rio. O evento, que aconteceu no posto 4 da praia, contou com várias atrações como futevôlei, beach tênis e frescobol. Ainda teve tendas com aulas de dança, ginástica, alongamento e circuito de praia. Uma das atrações mais procuradas foi o Espaço Saúde, que ofereceu yoga e massoterapia. E para a criançada teve o Espaço Kids com pula-pula. Neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, tem mais. Foi confirmado o 2º caso de doping em atletas russos na Olimpíada de Inverno na Coreia do Sul. Neste sábado, o chefe da delegação russa pediu desculpas. Acompanhado das patinadoras Alina Zagitova e Evgenia Medvedeva, medalhas de ouro e prata nos Jogos de Pyeongchang, o chefe da delegação pediu desculpas pelo escândalo do doping. Na madrugada deste sábado, a Corte Arbitral do Esporte confirmou o resultado positivo no teste da atleta do bobsled, Nadezhda Serdiva. Ela e a parceira Anastácia Kocherzova ficaram em 12º lugar. Na última quinta-feira, Alexandre Krushelnitsky perdeu a medalha de bronze conquistada no curling de duplas mistas. Os integrantes da delegação russa esperam que os pedidos de desculpas ajudem a cancelar a decisão do Comitê Olímpico Internacional de proibir a bandeira russa nos Jogos e assim eles possam desfilar com as cores do país na cerimônia de encerramento neste domingo. Imagine pular de pontes, cachoeiras e até do alto de um estádio, sem treinamento específico ou proteção. É o que jovens fazem em Brasília em busca de aventura. Para as autoridades, uma imprudência que pode custar caro. Você vai ver a seguir: criança morre com tiro na cabeça no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Só no ano passado, cerca de 20 milhões de reais em notas falsas circularam no país. Tudo por aventura. Jovens se arriscam ao pular de pontes, cachoeiras e até do alto de um prédio. Você confere tudo isso daqui a pouco no SBT Notícias. O Ministério Público de São Paulo vai recorrer da decisão da Justiça em manter a prisão domiciliar de Roger Abdelmaci. A defesa do ex-médico teve vitória em uma decisão da Justiça que converteu a prisão domiciliar em definitiva. A defesa de Roger alegou que ele sofre de uma insuficiência cardíaca grave e que o sistema penitenciário não teria recursos suficientes para atendê-lo. Com a medida, ele não poderá sair de casa a não ser para fazer exames médicos. Roger Abdelmaci era referência em reprodução assistida no Brasil. Em 2010, ele foi condenado a 181 anos de prisão por violação sexual de 37 pacientes. Um suspeito foi baleado numa perseguição agora à noite em Santo André, na região do ABC Paulista.
2 adolescentes armados abordaram 2 motoqueiros. Uma das vítimas conseguiu fugir, mas a outra teve o veículo e os pertences pessoais roubados pelos menores. Viaturas da Guarda Civil Metropolitana que passavam pela região suspeitaram do veículo e perseguiram os adolescentes. Na fuga, os criminosos atiraram contra os agentes que revidaram. No tiroteio, um dos bandidos foi atingido, levado a um hospital e não corre risco de morte. O comparsa foi apreendido. 11 homens foram presos por roubar 200 carros alugados na região metropolitana de São Paulo. A quadrilha usava cartões de crédito falsos para alugar os veículos em locadoras de Barueri, Osasco e Santana de Parnaíba. Os carros eram repassados para outros criminosos. Segundo a polícia, as locadoras demoravam cerca de 20 dias para perceber o crime e registrar queixa, o que dificultou a ação da polícia. Foram 2 meses de investigação para identificar os suspeitos. A Polícia Civil prendeu 9 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas no interior de São Paulo. Alguns dos detidos também respondem por homicídio e são suspeitos de integrar o crime organizado. Paulo Soares. Uma pessoa morreu e outras 6 foram presas durante uma operação da Polícia Militar para desestruturar a organização que atua no tráfico de drogas em Florianópolis. Camila Levien. Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra que falta emprego para mais de 26 milhões de brasileiros. Os dados foram apresentados pelo IBGE. Pela primeira vez foi divulgado o índice de pessoas que desistiu de procurar emprego. Se lembra do jovem que morreu eletrocutado durante a passagem de um bloco de carnaval em São Paulo? Pois é, a mãe dele prestou o primeiro depoimento à polícia. Carla Lacerda, mãe do estudante Lucas, de 22 anos, disse que acredita que a causa da morte do filho vai ser esclarecida. Mas acredito que justiça será feita. Meu filho não é só um número, ele tem nome, Lucas, ele tem pai, Lúcio, mãe Carla. Nós queremos que o nome dele seja honrado. Lucas Lacerda Silva morreu no dia 4 de fevereiro, quando encostou em um poste na Rua da Consolação, região central de São Paulo, durante o carnaval. O laudo feito no corpo do rapaz comprovou que ele morreu eletrocutado. A polícia agora aguarda o resultado da perícia no poste. 3 médicos foram indiciados por falsidade ideológica no interior de São Paulo. O motivo? Eles são acusados de não cumprir os plantões. Você já recebeu uma nota de dinheiro de alguém ou do comércio e suspeitou de que ela não fosse verdadeira? Você não está sozinho. Cerca de 20 milhões de reais em notas falsas circularam no país só no ano passado. Foram quase 500 mil cédulas apreendidas e elas podem vir de onde menos se espera, do próprio banco. Metade do eleitorado brasileiro já cadastrou as digitais para as eleições de outubro. A biometria será obrigatória em 2.700 municípios este ano. Uma mulher que protestava contra o uso do véu islâmico foi agredida por um policial no Irã. O vídeo que flagra a atitude do agente viralizou nas redes sociais. Veja que a mulher aparece nas imagens em cima de uma plataforma. Quando ela ergue o véu, um policial a empurra violentamente. A mulher que acabou machucando o joelho foi presa. A lei em vigor no Irã impõe que mulheres andem em público com véu e corpo coberto. O brasileiro Luiz Loures, vice-diretor do Programa das Nações Unidas sobre AIDS, anunciou que não vai concorrer a um novo mandato. Em novembro, Loures foi acusado por uma funcionária de assédio e agressão sexual. Ele foi absolvido em uma investigação interna. Segundo a Organização das Nações Unidas, a saída do brasileiro não tem relação com a denúncia. Luiz Loures nega todas as acusações. E o vice-primeiro-ministro da Austrália renunciou ao cargo após um escândalo sexual. Barnaby Joyce manteve uma relação extraconjugal com uma colega de trabalho. O escândalo provocou o divórcio do vice-premier e forçou o primeiro-ministro do país a criar um código de conduta que proíbe a relação entre funcionários do governo. Joyce ainda é acusado de abuso sexual. Ele deixará o cargo na semana que vem. Milhares de manifestantes foram às ruas das principais cidades italianas em protesto contra o ressurgimento de grupos fascistas na política do país. Há uma semana das eleições legislativas, o tema imigração vem sendo amplamente debatido na Itália. De volta ao Brasil, em Salvador, uma estudante escondeu uma faca na mochila e a levou para a escola.
Um vídeo gravado por outros estudantes flagrou o momento em que um aluno tira o objeto da mochila da jovem dentro da sala de aula. Acompanhe. Um casal foi atropelado e agredido pelo ex-marido da mulher no interior do Paraná. Veja que o casal anda de bicicleta quando é atingido por um carro. Um homem desce segurando um facão e bate nas vítimas diversas vezes. Ele só para quando 2 policiais militares aparecem. O agressor foi preso por tentativa de homicídio e pode pegar até 28 anos de prisão. As vítimas foram levadas ao hospital e o estado de saúde delas é estável. Um projeto de lei está causando polêmica em Fortaleza. É o toque de recolher para menores. De acordo com a Vara da Infância, a medida é inconstitucional, mas a autora do projeto acredita que ela pode prevenir o consumo de drogas entre adolescentes. Elmar Lima. Um motorista foi flagrado agredindo um adolescente após um acidente de trânsito no interior de São Paulo. O garoto de 15 anos tomou um soco no rosto quando tentava defender a mãe, uma professora com deficiência física. A discussão teria começado porque o agressor bateu na traseira do carro em que eles estavam em Ribeirão Preto. O homem fugiu em seguida, mas foi identificado pela polícia e responderá por lesão corporal e injúria. Um motoboy foi fechado por um carro em alta velocidade, bateu contra uma barra de ferro e morreu. O acidente foi em Campina Grande, na Paraíba. Nos Estados Unidos, uma motorista foi presa depois de jogar o carro contra uma barreira de segurança da Casa Branca. O caso aconteceu logo após o encontro entre o presidente Donald Trump e o premier australiano Malcolm Turnbull. Autoridades afirmam que o veículo não chegou a ultrapassar o perímetro de segurança da sede do governo americano. Por segurança, todo o complexo foi fechado temporariamente. A mulher, que não teve a identidade revelada, está sob custódia policial. A suspeita é que ela sofra de problemas mentais. Salvo por um triz, na Inglaterra, um homem escapou por muito pouco de ser atingido por um trem em alta velocidade. Uma câmera flagrou o momento em que ele desce nos trilhos de uma ferrovia. Veja que, segundos depois, um trem passa em alta velocidade. O sortudo que estava bêbado se deitou nos trilhos exatamente na hora em que a composição passou. Ele saiu ileso. Um homem vestido com roupas de mulher foi flagrado tentando roubar um banco na Tailândia. Como não deram o dinheiro para ele, o criminoso acabou despejando gasolina e incendiou todo o local. Um guarda ficou queimado e foi hospitalizado. O ladrão foi capturado a poucos quarteirões de distância com um isqueiro e uma peruca. Ele confessou o crime. O carnaval mal passou e já tem gente pensando na Páscoa. Nessa época do ano, uma árvore enfeitada com mais de 100 mil ovinhos virou atração na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. Veja na reportagem. Um quadro roubado de um museu francês há quase 10 anos foi recuperado. A obra do pintor Edgar Degas estava no compartimento de bagagens de um ônibus nos arredores de Paris. A pintura tinha sido levada na noite do dia 31 de dezembro de 2009 de uma galeria em Marsella. O ladrão ainda é desconhecido. Segundo o Serviço Nacional de Museus, o quadro é avaliado em 800 mil euros, cerca de 3 milhões de reais. Com apenas um tweet, a socialite Kylie Jenner conseguiu derrubar as ações do aplicativo Snapchat. A irmã das Kardashians fez um questionamento no Twitter dizendo: "Mas alguém parou de usar o Snapchat ou só eu? Que triste." A frase publicada no Twitter causou um efeito na Bolsa de Valores e gerou uma queda de 1,3 bilhões de dólares. Muito bom dia para você que está acordando agora, você que está ligando a televisão ou você que já está nos acompanhando desde as 3 da manhã. Seja bem-vindo, SBT Notícias continua. Agora são 5 horas em ponto, horário de Brasília. Foi preso na noite deste sábado um traficante suspeito de pertencer a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele estava escondido em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Inácio, mais conhecido como Canelão da Rocinha, foi preso numa abordagem da Polícia Militar. Os PMs disseram que receberam uma denúncia anônima, indicando a região e as características do carro usado pelo suspeito. O traficante era procurado pela polícia desde setembro do ano passado por associação ao tráfico de drogas. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia junto com outras 2 pessoas que o acompanhavam.
E o governo pediu a extradição do brasileiro Frederic Barbieri, considerado o maior traficante de armas do país. O criminoso foi detido em Miami, nos Estados Unidos, e segundo a polícia americana, 40 fuzis foram apreendidos na abordagem. Mesmo com os militares nas ruas, a violência segue assustando os moradores do Rio. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas durante um tiroteio em um bar na zona norte da cidade. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lançou neste fim de semana, no Rio de Janeiro, o Observatório Legislativo, um grupo que vai fiscalizar os trabalhos dos militares durante a intervenção federal. A ação de identificar os moradores das favelas por meio de fotos e RG em diferentes pontos das comunidades gerou polêmica. Mais violência no Rio de Janeiro. Uma criança morreu com um tiro na cabeça no Morro do Cantagalo, na Zona Sul. Marlon de Andrade foi atingido enquanto brincava na laje de casa. Até o momento não se sabe se ele foi vítima de bala perdida ou de um disparo acidental. Mais cedo, também na Zona Sul, uma mulher ficou ferida numa troca de tiros entre policiais e traficantes no Morro da Babilônia. Uma mulher de 36 anos matou as 2 filhas e cometeu suicídio na manhã deste sábado em Santa Clara do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. A polícia de São Paulo acredita que o homem executado em frente a um motel de luxo é o autor dos disparos que mataram 2 líderes da maior facção paulista na semana passada. Ele também fazia parte da organização criminosa. Dia de fúria, um homem teve um surto e quebrou tudo o que viu pela frente no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. As imagens feitas foram postadas na internet e mostram como ficou a área de embarque logo depois. Por sorte, ninguém ficou ferido. A Polícia Federal foi acionada e conteve o rapaz. A direção do aeroporto afirmou que o homem teve um surto psicótico. O habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que garante prisão domiciliar a mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos, ainda não entrou em vigor. Mas algumas mães detentas já estão se beneficiando da decisão. Consumidores reclamam de falta de informação em estacionamentos de São Paulo. Os locais não avisam se há ou não tempo de tolerância e os clientes acabam pagando a hora cheia, mesmo usando poucos minutos. Um médico e professor emérito da Universidade Federal de São Paulo foi intimado pela polícia a depor nesta semana por apologia às drogas. A notificação foi baseada em um seminário sobre o uso terapêutico da maconha realizado em maio do ano passado. No Rio Grande do Sul, a polícia abriu inquérito para investigar a falsificação de um remédio usado no tratamento de câncer. Os próprios pacientes denunciaram que as embalagens e os comprimidos eram diferentes. O bloco do viaduto que caiu em Brasília no início de fevereiro começou a ser demolido neste sábado. O Instituto de Criminalística do Distrito Federal usa a tecnologia 3D para reconstituir o desabamento. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas num ataque com carros-bomba no Iêmen. Autoridades disseram que 2 homens detonaram carros carregados de explosivos na entrada de um acampamento militar. Logo após as explosões, os 2 suspeitos foram mortos por guardas. O Estado Islâmico já reivindicou a autoria do ataque. Pelo menos 23 pessoas, a maioria soldados, foram mortas e mais de 10 ficaram feridas em uma série de ataques contra forças de segurança em Cabul, no Afeganistão. No mais violento deles, militantes do Talibã invadiram uma base do exército na província de Farah, matando pelo menos 18 soldados. O grupo radical Talibã assumiu a autoria dos ataques. Sobe para 45 o número de mortos em 2 explosões de carros-bomba na Somália. Uma delas aconteceu perto da residência presidencial do país. No momento da primeira explosão, também houve um tiroteio. O grupo extremista Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque. A organização terrorista, que em 2012 se filiou à rede internacional Al-Qaeda, controla parte do território no centro e no sul do país e pretende instaurar um califado na Somália. A polícia britânica investiga como caso de racismo a ameaça feita à noiva do príncipe Harry, Meghan Markle. A atriz americana recebeu uma carta com conteúdo ofensivo e um pó branco suspeito. Veja os detalhes na reportagem de Sérgio Uti. Você vai ver a seguir. Após determinação do governo, mineradora passa a fornecer água potável a moradores da cidade de Barcarena, no Pará.
Imagem impressionante. Caminhão carregado de botijões de gás pega fogo em rodovia do Paraná. Após fortes chuvas, muro desaba e mata idosa em Belo Horizonte. Você confere daqui a pouco, aqui no SBT Notícias. Após a determinação do governo, a mineradora norueguesa Hydro passou a fornecer água potável a moradores da cidade de Barcarena, no Pará. A decisão ocorreu após ser comprovado o vazamento de material tóxico na região. O Ministério Público recomendou o embargo imediato de uma das bacias de rejeitos da empresa. O Amazonas já é o terceiro estado brasileiro com mais pedidos de refúgio de imigrantes venezuelanos. O estado intensificou a vacinação contra sarampo. O alerta foi dado depois que uma criança venezuelana foi hospitalizada com a doença em Roraima. Um caminhão com 10 mil litros de sangue bovino tombou e formou uma mancha no Rio Vermelho, em Goiás. As imagens são impressionantes. O sangue caiu no leito do rio e transformou a paisagem de um dos principais pontos turísticos do estado. A água ficou com uma coloração avermelhada e tomada por espuma. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, o rio não foi contaminado, já que a carga é biodegradável, mas não há uma previsão de quando a água vai voltar ao normal. Antes do acidente, o Rio Vermelho tinha este aspecto. A carga saiu de um frigorífico e seria usada para fabricar ração para animais. O motorista do caminhão está internado em estado grave. A chuva vai ganhar força em boa parte do Brasil neste domingo. Temos uma frente fria chegando na Bahia e uma área de baixa pressão sobre o centro do país. São poucas as áreas claras no mapa, ou seja, os períodos de sol vão ser interrompidos pelas pancadas. Mesmo assim, segue abafado. Faz 28 graus em Fortaleza e 30 no Rio de Janeiro. Em Campo Grande, Cuiabá, Porto Alegre e São Paulo, só chove em pontos isolados e os termômetros alcançam os 29 graus. Em Belo Horizonte, a chuva segue volumosa, com máxima de 26 graus. Neste sábado, a chuva forte provocou muitos estragos na capital mineira. O rio Cachoeirinha, que corta Belo Horizonte, transbordou e alagou ruas e avenidas. A força da água impressiona. Carros foram arrastados pela enxurrada. Outros ficaram submersos. Estes 4 empilhados. Esta estação de metrô serviu de abrigo para motoristas e pedestres que passavam pela região. O desabamento de um muro destruiu esta casa. Um idoso de 70 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram soterradas. As vítimas que sobreviveram foram resgatadas e passam bem. Em Ubatuba, no litoral de São Paulo, também houve morte por causa da chuva. Uma mulher foi soterrada após um deslizamento de terra e não resistiu aos ferimentos. Tudo o que sobrou foram escombros e muita lama. A casa de Dona Maria Silva foi atingida por este barranco. Moradores do bairro tentaram socorrer a mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos. Vemos pulso, aí não tinha mais batimento nenhum, não. Segundo a Prefeitura de Ubatuba, em um único dia choveu 298 milímetros, o que equivale a todo o mês de fevereiro. Agentes da Defesa Civil disseram que tinham alertado a população dos riscos de deslizamento no local. Constatamos a área de risco e pedimos gentilmente aos moradores para que se retirassem dessa área o mais rápido possível, porque o risco era iminente. 2 moradores que ficaram feridos receberam atendimento e passam bem. Outras 14 pessoas tiveram que ser abrigadas em um centro de convenções da cidade. Susto no Espírito Santo. Uma van escolar perdeu os freios e invadiu um depósito de bebidas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Acompanhe. E no sul de Minas, uma menina de apenas 9 anos andou quilômetros para pedir ajuda após um acidente que deixou 13 pessoas feridas. O motorista da Kombi perdeu o controle do veículo quando caiu em um precipício de pelo menos 15 metros de altura. Entre as vítimas estavam 11 crianças e 2 adultos. Mesmo ferida, a criança conseguiu escalar o barranco e pedir ajuda para turistas de uma pousada. Um médico e um bombeiro que estavam no local auxiliaram no resgate dos feridos. 12 pessoas permanecem internadas, inclusive a menina que conseguiu chamar o socorro. Esse acidente aconteceu em São Batista do Glória. Um caminhão carregado de botijões de gás pegou fogo numa rodovia do Paraná.
Nas imagens é possível ver o momento da explosão. As duas pistas da PR-986 foram interditadas durante algumas horas. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. Depois de quase 3 dias de negociações a portas fechadas, o Conselho de Segurança da ONU exigiu por unanimidade um cessar-fogo de 30 dias na Síria. A resolução estabelece o período mínimo de trégua em todo o território da Síria. A previsão é que neste período ocorra entregas humanitárias e a retirada da população que precisa de atendimento médico no país. Para a aprovação do documento, foram necessárias intensas negociações com a Rússia, oposta à medida. A trégua vem depois de uma onda de ataques que, em 7 dias, deixou mais de 500 pessoas mortas. Um jovem ficou gravemente ferido ao tentar atravessar uma movimentada avenida fora da faixa de pedestres na Ucrânia. Uma câmera de segurança flagrou todo o acidente. Veja que o adolescente olha para os dois lados, ele se prepara e avança, só que não percebe a presença de um carro. O motorista do veículo ainda tenta brecar, mas o jovem é atingido. Ele foi socorrido e levado ao hospital com ferimentos leves. Câmeras de segurança flagraram também uma grave colisão de uma moto com um carro na Tailândia. Veja que o veículo faz uma conversão quando o motociclista bate no carro. O impacto é tão forte que o piloto da moto é arremessado no ar. Ele foi socorrido em estado grave e segue internado. 11 homens foram presos por roubar 200 carros alugados na região metropolitana de São Paulo. A quadrilha usava cartões de crédito falsos para alugar os veículos em locadoras de Barueri, Osasco e Santana de Parnaíba. Os carros eram repassados para outros criminosos. Segundo a polícia, as locadoras demoravam cerca de 20 dias para perceber o crime e registrar queixa, o que dificultou a ação da polícia. Foram 2 meses de investigação para identificar os suspeitos. O Ministério Público de São Paulo vai recorrer da decisão da Justiça em manter a prisão domiciliar de Roger Abdelmaci. A defesa do ex-médico teve vitória em uma decisão da Justiça que converteu a prisão domiciliar em definitiva. A defesa de Roger alegou que ele sofre de uma insuficiência cardíaca grave e que o sistema penitenciário não teria recursos suficientes para atendê-lo. Com a medida, ele não poderá sair de casa, a não ser para fazer exames médicos. Roger Abdelmaci era a referência em reprodução assistida no Brasil. Em 2010, ele foi condenado a 181 anos de prisão por violação sexual de 37 pacientes. Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra que falta emprego para mais de 26 milhões de brasileiros. Os dados foram apresentados pelo IBGE e pela primeira vez foi divulgado o índice de pessoas que desistiu de procurar emprego. Com o avanço da febre amarela, a prefeitura da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, criou um aplicativo que ajuda a contabilizar o número de animais silvestres encontrados mortos. O carnaval mal passou e já tem gente pensando na Páscoa. Nessa época do ano, uma árvore enfeitada com mais de 100 mil ovinhos virou atração na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. Veja na reportagem. Por falar em chocolate, não teve chocolate no Clássico Paulista, não. No campeonato aqui de São Paulo, o Corinthians quebrou a invencibilidade do Palmeiras. O Timão fez só 2-0, quebrando a barreira dos 1000 gols marcados pelos dois times no maior clássico do estado. Rodriguinho foi o nome do jogo, hein? Pela primeira vez na história, o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense foi disputado em Cuiabá, na Arena Pantanal. E quem venceu de goleada foi o tricolor do Rio de Janeiro. Depois de 3 rodadas, a situação dos grupos da Copa do Nordeste continua bastante indefinida. Todas as 16 equipes ainda têm chances de classificação. Garantia de emoção aqui na telinha do SBT. Neste final de semana, a praia de Copacabana recebeu o primeiro Arena SBT Rio. O evento, que aconteceu no posto 4 da praia, contou com várias atrações como futevôlei, beach tênis e frescobol. Ainda teve tendas com aulas de dança, ginástica, alongamento e circuito de praia. Uma das atrações mais procuradas foi o Espaço Saúde, que ofereceu yoga e massoterapia. E para a criançada teve o Espaço Kids com pula-pula. Neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, tem mais. Foi confirmado o 2º caso de doping em atletas russos na Olimpíada de Inverno na Coreia do Sul.
Nesse sábado, o chefe da delegação russa pediu desculpas. Acompanhado das patinadoras Alina Zagitova e Evgenia Medvedeva, medalhas de ouro e prata nos Jogos de Pyeongchang, o chefe da delegação pediu desculpas pelo escândalo do doping. Na madrugada deste sábado, a Corte Arbitral do Esporte confirmou o resultado positivo no teste da atleta do bobsled, Nadezhda Serdiva. Ela e a parceira Anastácia Kocherzova ficaram em 12º lugar. Na última quinta-feira, Alexandre Krushelnitsky perdeu a medalha de bronze conquistada no curling de duplas mistas. Os integrantes da delegação russa esperam que os pedidos de desculpas ajudem a cancelar a decisão do Comitê Olímpico Internacional de proibir a bandeira russa nos Jogos e assim eles possam desfilar com as cores do país na cerimônia de encerramento neste domingo. Nos Estados Unidos, uma motorista foi presa depois de jogar o carro contra uma barreira de segurança da Casa Branca. O caso aconteceu logo após o encontro entre o presidente Donald Trump e o premier australiano Malcolm Turnbull. Autoridades afirmam que o veículo não chegou a ultrapassar o perímetro de segurança da sede do governo americano. Por segurança, todo o complexo foi fechado temporariamente. A mulher, que não teve a identidade revelada, está sob custódia policial. A suspeita é que ela sofra de problemas mentais. Uma mulher que protestava contra o uso do véu islâmico foi agredida por um policial no Irã. O vídeo que flagra a atitude do agente viralizou nas redes sociais. Veja que a mulher aparece nas imagens em cima de uma plataforma. Quando ela ergue o véu, um policial a empurra violentamente. A mulher que acabou machucando o joelho foi presa. A lei em vigor no Irã impõe que mulheres andem em público com véu e corpo coberto. O brasileiro Luiz Loures, vice-diretor do Programa das Nações Unidas sobre AIDS, anunciou que não vai concorrer ao novo mandato. Em novembro, Loures foi acusado por uma funcionária de assédio e agressão sexual. Ele foi absolvido em uma investigação interna. Segundo a Organização das Nações Unidas, a saída do brasileiro não tem relação com a denúncia. Luiz Loures nega todas as acusações. E o vice-primeiro-ministro da Austrália renunciou ao cargo após um escândalo sexual. Barnaby Joyce manteve uma relação extraconjugal com uma colega de trabalho. O escândalo provocou o divórcio do vice-premier e forçou o primeiro-ministro do país a criar um código de conduta que proíbe a relação entre funcionários do governo. Joyce ainda é acusado de abuso sexual. Olá, muito bom dia para você que está acordando agora. Seja bem-vindo ao SBT Notícias. Eu sou Darlisson Dutra e nós vamos juntos até às 7h30 da manhã com muita informação do Brasil e do mundo. E a gente começa falando da prisão na noite deste sábado de um traficante suspeito de pertencer a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele estava escondido em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Vocês viram aí a reportagem do pedido do governo brasileiro da extradição de um dos maiores traficantes de arma do país. Agora nós vamos mudar de assunto, vamos falar que depois de 2 adiamentos, a Justiça tenta mais uma vez, na semana que vem, levar a júri popular um ex-deputado do Paraná. Ele matou 2 jovens quando dirigia bêbado em alta velocidade. Uma mulher de 36 anos matou as 2 filhas e cometeu suicídio na manhã deste sábado em Santa Clara do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. 20 mil brasileiros registraram queixas por atraso nas entregas dos Correios só no ano passado, um aumento de 30% em relação a 2016. Agora, uma boa notícia para quem está perto de se aposentar. O Ministério da Previdência disponibilizou na internet uma calculadora para simular quanto falta para o trabalhador ter direito à aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Antes era preciso ir pessoalmente a uma agência do INSS para fazer o cálculo. Agora uma notícia internacional. Milhares de manifestantes foram às ruas das principais cidades italianas em protesto contra o ressurgimento de grupos fascistas na política do país. Há uma semana das eleições legislativas, o tema imigração vem sendo amplamente debatido na Itália. E agora sim a gente volta a falar da prisão na noite deste sábado de um traficante suspeito de pertencer a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele estava escondido em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Inácio, mais conhecido como Canelão da Rocinha, foi preso numa abordagem da Polícia Militar.
Os PMs disseram que receberam uma denúncia anônima indicando a região e as características do carro usado pelo suspeito. O traficante era procurado pela polícia desde setembro do ano passado por associação ao tráfico de drogas. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia junto com outras 2 pessoas que o acompanhavam. Ainda nessa edição, a gente volta com mais informações sobre esse caso. Mesmo com os militares nas ruas, a violência segue assustando os moradores do Rio. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas durante um tiroteio em um bar na zona norte da cidade. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lançou neste fim de semana no Rio de Janeiro o Observatório Legislativo, um grupo que vai fiscalizar os trabalhos dos militares durante a intervenção federal. A ação de identificar os moradores das favelas por meio de fotos e RG em diferentes pontos das comunidades gerou polêmica. Uma criança morreu com um tiro na cabeça no Morro do Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro. Marlon de Andrade foi atingido enquanto brincava na laje de casa. Até o momento não se sabe se ele foi vítima de bala perdida ou de um disparo acidental. Mais cedo, na Zona Sul, uma mulher ficou ferida numa troca de tiros entre policiais e traficantes no Morro da Babilônia. Um jovem de 23 anos morreu depois de tentar impedir que um assaltante fugisse em Macaé, no Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima colocando o pé na frente do bandido que corria e carregava uma bolsa roubada. O criminoso se desequilibra, mas logo levanta e atira no peito do rapaz. O ladrão foi preso. Bombeiros retiraram o corpo de uma mulher de dentro de um córrego em Aparecida de Goiânia. Cerca de 20 milhões de reais em notas falsas circularam no país só no ano passado. Foram quase 500 mil cédulas apreendidas e elas podem vir de onde menos se espera, do próprio banco. Metade do eleitorado brasileiro já cadastrou as digitais para as eleições de outubro. A biometria será obrigatória em 2.700 municípios este ano. A entrega da declaração do imposto de renda começa na próxima quinta-feira, dia 1º de março, e vai até o dia 30 de abril. E para quem tem filhos com 8 anos ou mais, esses dependentes agora devem ter CPF. Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB na eleição presidencial de outubro, disse neste sábado que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, foi extremamente injusto nas críticas a ele e ao partido. Virgílio desistiu de participar da prévia contra o governador de São Paulo e afirmou que Alckmin é sinônimo de mediocridade. Um homem morreu depois de um grave acidente nesta madrugada em Mauá, na Grande São Paulo. A vítima estava neste veículo verde. Ele perdeu o controle e bateu de frente nesta van que seguia no sentido contrário. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da van também ficou ferido, mas foi levado ao hospital e não corre risco de morte. A polícia agora tenta identificar as causas do acidente. Susto no Espírito Santo. Uma van escolar perdeu os freios e invadiu um depósito de bebidas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Acompanhe. E no sul de Minas, uma menina de apenas 9 anos andou quilômetros para pedir ajuda após um acidente que deixou 13 pessoas feridas. O motorista da Kombi perdeu o controle do veículo quando caiu em um precipício de pelo menos 15 metros de altura. Entre as vítimas estavam 11 crianças e 2 adultos. Mesmo ferida, a criança conseguiu escalar o barranco e pedir ajuda para turistas de uma pousada. Um médico e um bombeiro que estavam no local auxiliaram no resgate dos feridos. 12 pessoas permanecem internadas, inclusive a menina que conseguiu chamar o socorro. Este acidente aconteceu em São João Batista do Glória. Um caminhão carregado de botijões de gás pegou fogo numa rodovia do Paraná. Nas imagens é possível ver o momento da explosão. As 2 pistas da PR-986 foram interditadas durante algumas horas. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. A chuva vai ganhar força em boa parte do Brasil neste domingo. Temos uma frente fria chegando na Bahia e uma área de baixa pressão sobre o centro do país. São poucas as áreas claras no mapa, ou seja, os períodos de sol vão ser interrompidos pelas pancadas. Mesmo assim, segue abafado. Faz 28 graus em Fortaleza e 30 no Rio de Janeiro. Em Campo Grande, Cuiabá,
Porto Alegre e São Paulo só chove em pontos isolados e os termômetros alcançam os 29 graus. Em Belo Horizonte, a chuva segue volumosa, com máxima de 26 graus. Neste sábado, a chuva forte provocou muitos estragos na capital mineira. O rio Cachoeirinha, que corta Belo Horizonte, transbordou e alagou ruas e avenidas. A força da água impressiona. Carros foram arrastados pela enxurrada. Outros ficaram submersos. Estes 4 empilhados. Esta estação de metrô serviu de abrigo para motoristas e pedestres que passavam pela região. O desabamento de um muro destruiu esta casa. Um idoso de 70 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram soterradas. As vítimas que sobreviveram foram resgatadas e passam bem. Em Ubatuba, no litoral de São Paulo, também houve morte por causa da chuva. Uma mulher foi soterrada após um deslizamento de terra e não resistiu aos ferimentos. Tudo o que sobrou foram escombros e muita lama. A casa de Dona Maria Silva foi atingida por este barranco. Moradores do bairro tentaram socorrer a mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos. Vemos pulso, aí não tinha mais batimento nenhum, não. Segundo a prefeitura de Ubatuba, em um único dia choveu 298 milímetros, o que equivale a todo o mês de fevereiro. Agentes da Defesa Civil disseram que tinham alertado a população dos riscos de deslizamento no local. Constatamos a área de risco e pedimos gentilmente aos moradores para que se retirassem dessa área o mais rápido possível, porque o risco era iminente. 2 moradores que ficaram feridos receberam atendimento e passam bem. Outras 14 pessoas tiveram que ser abrigadas em um centro de convenções da cidade. Após determinação do governo, a mineradora Hidro passou a fornecer água potável a moradores da cidade de Barcarena, no Pará. A decisão ocorreu após o vazamento de material tóxico na região. O Amazonas já é o 3º estado brasileiro com mais pedidos de refúgio de imigrantes venezuelanos. O estado intensificou a vacinação contra o sarampo. O alerta foi dado depois que uma criança venezuelana foi hospitalizada com a doença em Roraima. 2 operários morreram em um desmoronamento numa mineradora no município de Bodó, no Rio Grande do Norte. Um caminhão com 10 mil litros de sangue bovino tombou e formou uma mancha no Rio Vermelho, em Goiás. As imagens são impressionantes. O sangue caiu no leito do rio e transformou a paisagem de um dos principais pontos turísticos do estado. A água ficou com uma coloração avermelhada e tomada por espuma. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, o rio não foi contaminado, já que a carga é biodegradável, mas não há uma previsão de quando a água vai voltar ao normal. Antes do acidente, o Rio Vermelho tinha este aspecto. A carga saiu de um frigorífico e seria usada para fabricar ração para animais. O motorista do caminhão está internado em estado grave. Um estudo da NASA alerta para o aumento do nível do mar em quase 300 cidades ao redor do mundo. O avanço do oceano é considerado crítico também aqui no Brasil. A alta do combustível já refletiu no preço dos pescados em Belém. Apesar disso, o alimento apontado pelos nutricionistas como essencial num cardápio saudável ainda é considerado uma opção barata. Agora nós vamos mudar um pouco de assunto, falar de violência. Um suspeito foi baleado numa perseguição em Santo André, na região do ABC Paulista. 2 adolescentes armados abordaram 2 motoqueiros. Uma das vítimas conseguiu fugir, mas a outra teve o veículo e os pertences pessoais roubados pelos menores. Viaturas da Guarda Civil Metropolitana que passavam pela região suspeitaram do veículo e perseguiram os adolescentes. Na fuga, os criminosos atiraram contra os agentes que revidaram. No tiroteio, um dos bandidos foi atingido, levado a um hospital e não corre risco de morte. O comparsa foi apreendido. Agora já em Salvador, uma estudante escondeu uma faca na mochila e levou para a escola. Um vídeo gravado por outros estudantes flagrou o momento em que o aluno tira o objeto da mochila da jovem dentro da sala de aula. Acompanhe. Um casal foi atropelado e agredido pelo ex-marido da mulher no interior do Paraná. Veja que o casal anda de bicicleta quando é atingido por um carro. Um homem desce segurando um facão e bate nas vítimas diversas vezes. Ele só para quando 2 policiais militares aparecem. O agressor foi preso por tentativa de homicídio e pode pegar até 28 anos de prisão. As vítimas foram levadas ao hospital e o estado de saúde delas é estável.
Um motorista foi flagrado agredindo uma adolescente após um acidente de trânsito no interior de São Paulo. O garoto de 15 anos tomou um soco no rosto quando tentava defender a mãe, uma professora com deficiência física. A discussão teria começado porque o agressor bateu na traseira do carro em que eles estavam, em Ribeirão Preto. O homem fugiu em seguida, mas foi identificado pela polícia e responderá por lesão corporal e injúria. Ainda no interior de São Paulo, a Polícia Civil prendeu 9 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas. Alguns dos detidos também respondem por homicídio e são suspeitos de integrar o crime organizado. Um projeto de lei está causando polêmica em Fortaleza. É o toque de recolher para menores. De acordo com a Vara da Infância, a medida é inconstitucional. Mas a autora do projeto acredita que ela pode prevenir o consumo de drogas entre adolescentes. Um motoboy foi fechado por um carro em alta velocidade, bateu contra uma barra de ferro e morreu. O acidente foi em Campina Grande, na Paraíba. Na Inglaterra, um homem escapou por muito pouco de ser atingido por um trem em alta velocidade. Uma câmera flagrou o momento em que ele desce dos trilhos de uma ferrovia. Veja que segundos depois, um trem passa em alta velocidade. O sortudo que estava bêbado se deitou nos trilhos exatamente na hora em que a composição passou. Ele saiu ileso. Um homem vestido com roupas de mulher foi flagrado tentando roubar um banco na Tailândia. Como não deram o dinheiro para ele, o criminoso acabou despejando gasolina e incendiou todo o local. Um guarda ficou queimado e foi hospitalizado. O ladrão foi capturado a poucos quarteirões de distância com um isqueiro e uma peruca. Ele confessou o crime. O motorista que atropelou e matou um ciclista numa rodovia de Passo Grande, no Rio Grande do Sul, foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O atropelamento foi na terça-feira de carnaval, mas as imagens só foram divulgadas agora. Nelas, o médico Jonatas Conterno aparece pedalando quando é atingido pelo carro. Com o impacto da batida, o ciclista e a bicicleta são arremessados para cima. O motorista foge sem prestar socorro à vítima. No depoimento à polícia, Manuel Fernandes, de 30 anos, ficou calado. Já a mulher dele, que era passageira no momento do acidente, confessou que ambos tinham ingerido bebida alcoólica. Além de homicídio doloso, Manuel vai responder também por embriaguez ao volante e omissão de socorro. 20 mil brasileiros registraram queixas por atraso nas entregas dos Correios só no ano passado, um aumento de 30% em relação a 2016. Um médico e professor emérito da Universidade Federal de São Paulo foi intimado pela polícia a depor nesta semana por apologia às drogas. A notificação foi baseada em um seminário sobre o uso terapêutico da maconha realizado em maio do ano passado. No Rio Grande do Sul, a polícia abriu inquérito para investigar a falsificação de um remédio usado no tratamento de câncer. Os próprios pacientes denunciaram que as embalagens e os comprimidos eram diferentes. Consumidores reclamam de falta de informação em estacionamentos de São Paulo. Os locais não avisam se há ou não tempo de tolerância e os clientes acabam pagando a hora cheia, mesmo usando poucos minutos. O bloco do viaduto que caiu em Brasília no início de fevereiro começou a ser demolido neste sábado. O Instituto de Criminalística do Distrito Federal usa tecnologia 3D para reconstruir o desabamento. Vamos falar agora sobre preconceito. Transgêneros reclamam da dificuldade para conseguir um trabalho formal. No Brasil, o número de trans sem carteira assinada chega a 90%. A reportagem é de Jaqueline França. O habeas corpus coletivo, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que garante prisão domiciliar a mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos, ainda não entrou em vigor. Mas algumas mães detentas já estão se beneficiando da decisão. Uma quadrilha invadiu um hotel 5 estrelas em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. O bando pretendia roubar moeda estrangeira de um caixa eletrônico. A polícia de São Paulo acredita que o homem executado em frente a um hotel de luxo é o autor dos disparos que mataram 2 líderes da maior facção paulista na semana passada. Ele também fazia parte da organização criminosa. Num dia de fúria, um homem teve um surto e quebrou tudo o que viu pela frente no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. As imagens feitas foram postadas na internet e mostram como ficou a área de embarque logo depois. Por sorte, ninguém ficou ferido. A Polícia Federal foi acionada e conteve o rapaz. O aeroporto afirmou que o homem teve um surto psicótico.
Com o avanço da febre amarela, a prefeitura da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, criou um aplicativo que ajuda a contabilizar o número de animais silvestres encontrados mortos. Uma boa notícia para quem está perto de se aposentar. O Ministério da Previdência disponibilizou na internet uma calculadora para simular quanto falta para o trabalhador ter direito à aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Antes, era preciso ir pessoalmente a uma agência do INSS para fazer o cálculo. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas num ataque com carros-bomba no Iêmen. No Egito, foi descoberta uma necrópole com 40 túmulos e mais de 1.000 estátuas. Entre as principais peças encontradas estão máscaras de ouro, múmias e um cordão escrito Feliz Ano Novo numa língua sagrada do povo egípcio. O Ministério de Antiguidades do país afirmou que este é apenas o começo de uma nova conquista. A expectativa dos arqueólogos é explorar o espaço por no mínimo 5 anos. A descoberta foi feita perto da cidade de Minya, na margem oeste do rio Nilo. O Egito espera que este descobrimento ajude a estimular o setor do turismo, muito afetado depois da Primavera Árabe de 2011. A polícia britânica investiga como caso de racismo a ameaça feita à noiva do príncipe Harry, Meghan Markle. A atriz americana recebeu uma carta com conteúdo ofensivo e um pó branco suspeito. Veja os detalhes na reportagem de Sérgio Uti. Agora, olha só que bacana. Uma nova técnica vem fazendo muito sucesso entre as mamães do Distrito Federal. O uso de redes de incubadoras, além de acalmar, ajuda no desenvolvimento de bebês que nasceram prematuros. Agora, aqueles exageros luxuosos. O maior navio residencial do mundo está no Brasil. A embarcação atracou em Itajaí, Santa Catarina e, como esperado, despertou a atenção da cidade inteira. Essa aqui também é para poucos. Agora imagine você pular de pontes, cachoeiras e até no alto de um estádio sem treinamento específico ou proteção. É o que fazem jovens em Brasília em busca de aventura. Para as autoridades, é uma imprudência que pode custar caro. Você é louco, dá medo só de ver. Pelo menos provou que a estrutura, a cobertura do Mané Garrincha é de boa qualidade. Bom, depois dessa, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. O SBT Notícias volta amanhã. Um excelente domingo para você. Tchau.